Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Estamos aqui mais uma vez, queridos, para divulgarmos um vídeo sobre a palavra de Deus, baseado no preterismo completo e a divulgação do Evangelho Eterno. E desta feita, nós vamos usar capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o versículo 38, porque um irmão que é seguidor do nosso trabalho, que é divulgador também desse canal do nosso irmão Alberto Lírio, ele fez uma pergunta e fez uma indicação, na verdade. Ele me disse assim, mas observe Atos 2:38, com relação à escatologia consumada. E eu quero usar esse versículo para trazer um esclarecimento para o nosso irmão, que também está em uma das plataformas, né? Também deixando o seu trabalho. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo 38, fala assim: Disse-lhe Pedro, arrependei-vos, preste atenção, arrependei-vos. Esse vos está apontando para alguém, e esse alguém era os judeus. Arrependei-vos, e cada um de vós, apontando para alguém, os judeus, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo para perdão dos pecados. Vamos entender esse versículo. Primeiro, para entender esse versículo, nós temos que saber o que era pecado. Em 1 João, no capítulo 3, versículo 4, está escrito assim, ó: todo aquele é um pronome que está se referindo a alguém. Todo aquele que comete pecado, quem era aquele que cometia pecado? Se pecado era transgressão da lei de Moisés, todo aquele que comete pecado transgride a lei. Pois o pecado, preste atenção, que aqui não está tratando de um nome próprio, senão não poderia estar assim. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o nome próprio é transgressão. Pecado é um adjetivo. Se transgressão fosse um adjetivo, ele teria que estar antes de pecado. Então, pecado é a transgressão da lei. Ou seja, se a transgressão fosse adjetivo, tinha que estar assim, porque transgressão da lei é o pecado. Mas é o contrário. Pecado é a transgressão da lei. Por exemplo, meu nome é Alberto Lírio, mas o meu apelido de guerra, desde criança, é Nego. O tempo passou e quase ninguém chama mais de Nego, né? As pessoas vão ficando mais civilizadas e vão chamando pelo meu nome próprio. Não vão adjetivando mais. Mas o adjetivo de Alberto é Nego. Será que você me entende, meu querido? Aí, isso chama a atenção para uma coisa. Se a transgressão da lei, ela é um nome próprio, a transgressão é um nome próprio, então pecado, que era a transgressão da lei, é um adjetivo. Então o que Pedro estava dizendo aqui? Disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo. O batismo de João era o batismo em águas. E era um batismo só para os judeus. E o que os judeus tinham que fazer para demonstrar esse arrependimento de estar transgredindo a lei de Moisés? Procurava João
para se batizar em águas. Lembre-se que João diz: o meu batismo é para o arrependimento. Mas, não é mais, é mas, M-A-S, mas, advérbio, e não soma de números ou de objeto. Não é mais, é mas. Após mim, vem aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, o fogo iria demonstrar quem realmente estava preparado para o juízo, com o Espírito Santo e com fogo. O juízo era com fogo, mas era a nação de Israel. Então, vamos entender, querido, que pecado era transgressão da lei. Agora veja bem o que o mesmo João, do capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, o versículo 4, veja o que ele fala no versículo 5. O mesmo João que diz que pecado era transgressão da lei, ele mesmo fala no versículo 5. E vocês bem sabem, ou seja, e bem sabeis, que é a mesma coisa que você usar o verbo no futuro, que nós estamos no futuro da fala. Vocês bem sabem que ele se manifestou, pronome elevado, ele, que era uma referência a Cristo. Porém, ele se manifestou para tirar os nossos. Aí os futuristas, os líderes, os pastores, falam assim, tá vendo, meu querido? Jesus se manifestou para tirar os nossos, ou seja, eles não respeitam o tempo da fala. Eles não respeitam o tempo verbal. Quando João diz tirar os nossos, ele não está falando de Alberto Lírio 2000 anos depois que ele falou. Ele falou, era o pecado deles. Eram eles que eram judeus. Não eu sou brasileiro. Você é o quê? Americano, venezuelano, boliviano, francês, espanhol? Você é o quê? Inglês? Você é o quê? Peruano? Você é o quê? Argentino? Então, como que você está inserido nesses nossos, se esses nossos têm 2000 anos? E João se referia a eles. Aí João diz, porque ele se manifestou para tirar os nossos, o deles, pecados, porque nele não há pecado. Vamos classificar os verbos aqui? O que é isso, Alberto? É claro que a grande maioria não sabe nem classificar a grande maioria dos crentes, né? E os pastores deitam e enrolam, se aproveitam dessa oportunidade, não é? Já que os crentes não conhecem a língua, não conhecem o vernáculo, não conhecem a gramática, não conhecem separação ou classificar os verbos, vamos deitar e rolar neles. Vamos pegar, eles falam assim, vamos pegar a Bíblia e inserir neles como se ela valesse para a vida deles. É assim que eles usam, é assim que eles agem, é assim que eles fazem. Então vamos classificar os verbos. Quem que procurava João para ser batizado lá no Rio Jordão? Mateus capítulo 3, o versículo 5 ao 10. Está assim, ó. Então, iam ter com ele Jerusalém, a cidade? Não, querido, os habitantes de Jerusalém. Tá vendo? Iam ter com ele Jerusalém. O nome é Jerusalém. Mas aqui está falando que a cidade ia procurar João ou é os moradores da cidade que ia procurar João? Jerusalém aqui não é um nome próprio? É. Jerusalém não é um adjetivo, mas o copista colocou. Iam ter com ele Jerusalém. Aí a pessoa, caraca, será que a cidade saía do lugar e ia procurar João? Não, queridos. Aqui está se tratando da cidade, mas é os moradores da cidade. Ia procurar João Batista. Jerusalém, toda a Judéia, o município, o distrito da Judéia procurava João, ou as pessoas que moravam no distrito
da Judéia que procuravam João? É claro que eram as pessoas. E toda a região circunvizinha ao Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Aí olha o que João Batista falou. Versículo 6, versículo 7. Mas vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao e não no. Esses que vinham ao era só para observar, era só para olhar, era só para pesquisar, era só para investigar. Vinham ao e não no. Vinham ao batismo, não é? E disse-lhe João, raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Quem procurava João para ser batizado era quem? Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Ou seja, se esses judeus que procuravam João para ser batizado, se eles não confessassem os pecados, que eram a transgressão da lei, eles não se batizavam. João não batizava. Por isso João falou que todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Não se esqueça que o verbo estava no tempo verbal presente na época da escrita. O templo estava de pé e o batismo era recorrente. O batismo estava em pleno vigor. Então, quem se batizava nas águas, se batizar nas águas era o batismo dos judeus. Quem se batizava nas águas eram judeus arrependidos. Mas quando João se deparou com os saduceus, se deparou com os fariseus que iam só para observar, aí João xingou eles. Aí João falou assim: seus cambadas de cobras, seus cambadas de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Ou seja, eles iam lá não é para se batizar. Eles não confessavam os pecados. Eles não confessavam a transgressão da lei. Eles iam para curiar, como diz lá no norte do Brasil, né? Para vigiar. Curiar é a expressão do norte do Brasil. Eu fiquei algum tempo em Tocantins, lá no Maranhão, né? Estava lá, passei um tempo lá, né? Aquele lindo lugar, a trabalho, e a cultura, né, é um pouco diferente nossa aqui do Sudeste, né? Então, vigiar, eles falam curiar, né? E é interessante isso, eu achei lindo, né? O nosso Brasil é imenso, né? O nosso Brasil tem cultura para todos os gostos, né? E eu fiquei lá e aprendi muita coisa, tá? Então, esses saduceus e fariseus, eles iam lá no Jordão para curiar, para vigiar, para pesquisar, para investigar o batismo de João. Aí João vai e aproveita o momento e seus bandidos, suas cobras, suas víboras, quem que ensinou a vocês a fugir? Quando ele diz fugir, ele estava falando que eles estavam correndo do batismo. Ou seja, se o batismo era para arrependimento de pecado, que era transgressão da lei, eles não se batizavam, porque para eles era um prazer transgredir as 613 leis, não é? De Israel, né? A lei de Moisés. Então, para você entender Atos 2:38, o que Pedro falou é justamente isso. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. A mesma coisa que João fez lá no Rio Jordão. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então, querido, para você entender, o batismo nos dias de João era para arrependimento de pecado, que era, esse pecado era a transgressão da lei. A transgressão da lei, ela foi adjetivada com o nome de pecado. Assim como no nosso Código Penal, lindo Código Penal brasileiro, os crimes são adjetivados com números. Um dos mais conhecidos é 171, 157, não é? Então, os crimes aqui no Brasil são adjetivados.
como a transgressão da lei foi adjetivada com o nome de pecado. O problema é que os pastores, os líderes religiosos, para tirar dinheiro de você, para prender você dentro do alçapão deles, para prender você dentro das gaiolas que eles constroem e chamam de igreja, eles falam que você tem pecado. Eles falam que você é pecador. Mas aí você pergunta, pastor, e o senhor é? Ele fala, não, eu sou o ministro de vocês, eu sou ungido. Eu falo, interessante, pastor. Se o senhor disse que nós temos pecado, porventura, Cristo falhou na cruz? Por quê? O pastor vai dizer por quê? Porque João, capítulo 1, 29, João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o tetelestai na cruz valeu o quê? Paulo disse o que com respeito à lei? A lei, a força do pecado era a lei. Paulo diz, não havendo lei, não há transgressão. Não havendo lei, não há pecado. E Hebreus capítulo 2, o versículo 14 e 15 diz o quê? Que Cristo matou na cruz o diabo que prendia os judeus. Que diabo era esse? Não era a lei? Que a lei ela se opunha contra os judeus. Então tudo aquilo que se opõe é um diabo. Tudo aquele que te acusa é um Satanás. Por quê? Porque acusador é Satanás. Satanás é acusador. Mas Satanás não é um nome próprio, é um adjetivo. Alguém pergunta, e aí, Alberto, como é que está seu primo lá? Aí vamos dizer que meu primo me dá um trabalho doido. Eu falei, ih, rapaz, aquele cara lá está sendo um diabo na minha vida. Ou seja, ele está sendo um opositor, está sendo um acusador, está sendo um Satanás. Lembre-se de Pedro e Judas? A um Jesus chamou de diabo, a outro Jesus chamou de Satanás. Por quê? Porque na linguagem dos judeus era fácil entender o que era diabo, o que era acusador. O que era diabo, o que era Satanás. Aí o sistema religioso pegou esse adjetivo e transformou ele num ser e deram o nome a esse ser de diabo e Satanás. Aí criou-se a figura desse Satanás. Aí eu te pergunto a você, para você entender isso aqui que Pedro falou e João falou, você não pode esquecer que você tem que ler Romanos capítulo 8. Paulo disse em Romanos 8, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que Paulo disse isso? Porque o tetelestai já tinha acontecido na cruz. A lei já estava com os dias contados no juízo. Lá na cruz já foi o estupim. Agora, teria a conclusão exata no ano 70, quando houve a manifestação do Filho do Homem, que era juízo para Israel. Então, quando você lê 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, onde diz assim, Pedro disse assim, que também agora, para uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne. Olha, o que era o batismo já nos dias de Pedro? Não era mais aquele batismo com água, que lavava alguém por fora. Mas Paulo disse assim, mas a indagação de uma nova ou de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Corrobora com Romanos 6 ou não? Romanos 6 e 4 diz o quê? De sorte que fomos, Paulo está tratando deles, os judeus, sepultados com ele pelo batismo, na sua morte. Tá vendo? Para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim, na língua portuguesa, esse verbo quer dizer o quê? Comparação. É um comparativo. Então, quer dizer, do mesmo jeito, andemos nós, eles. Primeira pessoa você transforma em terceira. 2000 anos depois não é mais a primeira pessoa. Primeira pessoa é quando eu estou presente no momento da fala. Se eu não estou no momento da fala mais, não é nós. Eu não posso me incluir. É eles. Paulo diz, nós também em novidade de vida. Então, o que seria essa novidade de vida? Seria o quê? A indagação de uma nova consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo.
O batismo dos judeus era o batismo em água. O batismo do cristão hoje, no século 21, que vivem o evangelho eterno, sabe o que é? É você crer, acreditar que a morte e a ressurreição de Cristo aconteceu. A partir daí, gera em você o quê? Uma indagação de uma boa consciência para com Deus. Aí a religião prega para você que você está cheio de pecado, do pé até a cabeça, que você precisa aceitar Jesus e frequentar uma denominação, uma religião, colocar dinheiro no pé do pastor, colocar dinheiro na conta da igreja, colocar dinheiro na família do líder religioso, para que eles vivam do bom e do melhor, comam do bom e do melhor e vivam uma vida, né, totalmente boa, como alguns líderes no Brasil. Aí eles ensinam você e você cai nessa lábia. Mas sabe por que você cai? Porque ele falta o conhecimento e o entendimento da palavra. Querido, nosso propósito não é enganar você. Nós não ganhamos dinheiro para estar aqui no YouTube, não. Nós não ganhamos dinheiro como esses líderes religiosos no Brasil. Foi divulgado um vídeo agora, recentemente, de um dos líderes aqui do Brasil, a casinha que ele mora, e ele só vive de dízimo dos outros, só vive de dinheiro dos outros. A casinha que ele mora, condomínio fechado, vale mais de 4 milhões de reais. Aí ele tem que fazer o quê? Ele tem que chegar e divulgar vídeo contra eu, contra o nosso irmão Cláudio Mendes, que o nosso papel é botar a Bíblia aqui, frente a frente com você, e perguntar a você, quem que tem razão? É a palavra ou esses futuristas que estão aí pregando de que você está cheio de pecado? Então a Bíblia está mentindo. Então Jesus não tirou o pecado do mundo? Tirou sim, porque pecado era a transgressão da lei de Moisés. Jesus disse que o maior inimigo do homem não é o diabo, não é Satanás, não é nada disso. Ele falou que o pior inimigo do homem, sabe quem seria? Aquelas pessoas que estão na nossa própria casa. Vê se Jesus falou que o maior inimigo do homem poderia ser um diabo físico, um Satanás físico. Ele falou assim, é os da sua própria casa. Ou seja, inimigo, opositores, aqueles que se opõem contra nós. Qualquer pessoa pode ser o nosso maior inimigo. Desde que ele não concorde com aquilo que a gente fale, ele já está sendo um inimigo. Mas nós somos amigos de Deus, cientistas de Deus, divulgando o Evangelho Eterno, que é o período em que eu e você estamos vivendo no pleno século XXI, com a essência de Deus dentro de nós, sem necessidade de um líder religioso, sem a necessidade de um líder querendo mandar na nossa vida. Eles dizem que são ungidos de Deus, eles falam isso, falam aquilo, só para comover você. Nós não precisamos de cobertura espiritual de homem algum. Nós vemos o ministério do Espírito, que é Deus em nós, e não o ministério do homem, que tem que ter uma religião, uma denominação. E aí, deu para você entender? Agora, novidade de vida é que eu e você, do Evangelho Eterno, vivemos. Deus em nós, essa transição. Deus fala comigo, eu falo com Deus, sem a necessidade da religião, denominação ou a cobertura de um líder espiritual para fazer o aio, a ponte entre eu e Deus. E aí? Deu para entender? Deixa nos comentários e que o Eterno te abençoe a cada dia mais. Amém.